Pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre planejamento. O planejamento do Santos está atrasado por conta dessa busca do Santos por um novo treinador, né? Essa indefinição que acontece. O nome do Luiz Castro é tratado com prioridade dentro da diretoria santista, é o nome que o Marcelo Teixeira deseja fechar para a próxima temporada, mas o Santos já foi avisado pelo staff do treinador português que ele só deve dar resposta agora no mês de dezembro. Finalmente chegamos no mês de dezembro, então nos próximos dias, nas próximas semanas, o Santos deve receber um parecer favorável ou não sobre Luiz Castro. O Departamento de Análise de Mercado do Santos já começa a apresentar outras opções para a diretoria santista, mas nesse primeiro momento a tendência é que o Santos aguarde um parecer do Luiz Castro. Existiu um certo otimismo na última semana, até pelas falas, do Marcelo Teixeira, após a reunião com o Antônio Teixeira, empresário do Luiz Castro, que gostou do que viu, nas dependências do Santos, do projeto, enfim. E aí o Santos imaginava que teria uma resposta mais rápida em relação ao Luiz Castro. Não aconteceu. E aí, muitos se questionam sobre o planejamento do Santos estar atrasado. E de fato tá, porque não temos ainda de forma oficial o Santos anunciando saídas de jogadores, tanto que retornam de empréstimo, jogadores do atual elenco. O Santos também ainda não fechou nenhuma contratação para qualificar o seu elenco, e isso acontece porque o Santos espera a definição do treinador para bater o martelo em relação a isso. Qual que é o plano da diretoria do Santos? Primeiro, fechar com o treinador, seja Luiz Castro, seja outro nome, e a partir do momento que você tiver esse treinador, você apresenta os nomes do elenco para que haja essa definição de quem fica, de quem sai, de quem vai ter o seu contrato renovado, também de jogadores que estão voltando de empréstimo. Então, o Santos quer a opinião desse treinador. E por que a opinião do treinador é tão importante? Porque na leitura do presidente Marcelo Teixeira, a ideia é que seja um treinador para trabalhar a longo prazo, não apenas um técnico para 2025. Por exemplo, Luiz Castro tem uma proposta em mãos de 2 anos de contrato. Então, essa é a ideia, você construir uma equipe que vai ter total respaldo do treinador. A gente sempre comenta que isso no futebol brasileiro é muito comum, que uma equipe seja construída com os comentários, com o aval de um treinador. Na Europa é um pouco diferente, você contrata os atletas e depois o treinador meio que se vira para escolher os seus 11 iniciais, por exemplo. Então, o planejamento do Santos, a gente pode falar que está atrasado por conta disso. Só que, uma coisa que a gente sempre vem comentando, se o Santos está conversando com jogadores que são considerados unanimidades, o que é um jogador de unanimidade, por exemplo? Aquele atleta que você não precisa de um aval do treinador. Você pode fechar com esses nomes. Entendo que também, falando de clubes do Campeonato Brasileiro, a gente ainda precisa esperar até o próximo final de semana, que é quando encerra a Série A, para que você se discuta a possibilidade de você fechar alguma contratação, trocas, enfim. Mas você tem o mercado sul-americano, você tem jogadores que atuam na Europa, que você já poderia estar encaminhando algum tipo de acerto. Tem nomes que estão num estágio interessante, mas, como eu falei, precisa ainda desse martelo ser batido pelo Santos, com o seu treinador. Falando também sobre a questão de técnico, o que me passaram é o seguinte: o Santos quer um perfil de treinador estrangeiro e principalmente um técnico que consiga trabalhar com a base, porque isso foi algo de muitas reclamações de torcedores do Santos, com o técnico Fábio Carille. Internamente também o Santos entende que deveria ter utilizado melhor alguns jogadores da base. Isso também gerou um certo incômodo com o empresário, que entendia que o jogador merecia mais oportunidades, enfim. Então o Santos quer mais utilização da base. E aquilo que a gente sempre fala, utilização da base, se o jogador vai bem, isso também
é transformado em dinheiro, porque algum clube da Europa pode se interessar e você acaba vendendo esse jogador por um preço maior, porque ele está jogando, né? Sempre os valores são diferentes para um jogador que é titular ou um jogador que é reserva ou nem utilizado está sendo. Então, essa é a ideia do Santos, perfil, neste momento, de treinador estrangeiro. O nome do Luiz Castro segue como o favorito da diretoria do Santos, mas é algo que não depende da diretoria santista, e sim do staff do Luiz Castro, que não tem apenas a proposta do Santos em mãos, tem outras propostas também, está analisando para definir qual que é o melhor projeto para ele. Teria gostado do que foi apresentado pelo Santos, mas é aquilo, a gente não sabe o que foi apresentado, né, por outras equipes. No Brasil, a informação do Lucas Pedrosa é de que o Vasco estava interessado, não sei se o Vasco chegou a oficializar alguma coisa para o Luiz Castro, mas nós sabemos também que além do Santos, pelo menos um time da Arábia Saudita também estaria interessada no treinador português, né? Ele que estava lá no Al Nassr, no time do Cristiano Ronaldo, então já conhecem o trabalho dele por lá. Mas é isso, vamos ter que esperar sobre essa definição de treinador / chegadas e saídas de jogadores do Santos. Espero que nessa semana que nós vamos entrar, a gente tenha aceleração de alguns fatores. Repito, o planejamento está atrasado? Sim, mas acho que já dá para o Santos apresentar jogadores unanimidades, porque o Santos vai precisar disso. Se é um Santos que tem um projeto de em 2026 chegar a uma Libertadores, vai precisar de jogador de qualidade. É isso, não tem muito que a gente ficar fazendo malabarismo, né? Tem que ter jogador de qualidade, tem que ter um time bom, tem que ter um treinador bom para que o Santos volte a ser competitivo. Me fala aqui nos comentários, se não for Luiz Castro, quem você gostaria que assumisse o Santos Futebol Clube? E ó, já se inscreve aqui no canal para sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui. Grande abraço.